Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode acessar este comentário em PDF no site do canal e utilizar os nossos infográficos para dinamizar a sua aula. Nós também temos lições para crianças e juniores. O link vai estar na descrição deste vídeo. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Gálatas, a Carta da Liberdade. Hoje, na lição de número 12, o tema será a glória da cruz. Estamos chegando na conclusão da Epístola aos Gálatas. Nesta sessão, Paulo resumiu alguns de seus pontos mais importantes. Ele também apelou aos seus leitores novamente, instando-os a seguir adiante e colocar em prática o que ele havia ensinado. O apóstolo Paulo, antes de concluir a sua epístola, retorna mais uma vez à antítese da cruz e da circuncisão, expondo-as desta vez como representando, respectivamente, o verdadeiro e o falso fundamento da vanglória e assim levando um estágio adiante, podemos assim dizer, sua polêmica contra os judaizantes e seu modo de observância legal. Citando Richard N. Longenecker, Constable, diz que a assinatura que vai do capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 18, fornece pistas importantes para entender as questões discutidas em Gálatas, particularmente aquelas que têm a ver com a ameaça judaizante trazida às igrejas por certos irmãos judeus de orientação legalista, pois não apenas resume os pontos principais tratados anteriormente na carta, mas também, veja, nos permite cortar todo o vocabulário e ver as questões em essência, como Paulo as via. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Para compreender Gálatas capítulo 6, verso 14, é essencial contextualizar o texto dentro da epístola e considerar seu contexto histórico e teológico. A carta aos Gálatas, escrita por Paulo, aborda questões cruciais para a comunidade cristã da época, especialmente a relação entre a lei judaica e a graça de Cristo, além da liberdade alcançada pela fé em Jesus. Nesse contexto, o versículo 14 destaca de forma poderosa e poética a centralidade da cruz de Cristo, condensando a essência do Evangelho. A cruz, símbolo central do cristianismo, não é apenas um instrumento de tortura romano, mas tornou-se o ponto central da fé cristã, para onde converge a redenção, a reconciliação e a revelação do amor de Deus. A sua importância não reside apenas no aspecto histórico, mas na sua significação teológica e espiritual para os crentes. Ela representa o sacrifício vicário de Cristo pelos pecados da humanidade, a vitória sobre o pecado e a morte, e o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Portanto, compreender e valorizar a cruz é fundamental para uma compreensão profunda e genuína da fé cristã. A cruz para o cristão conservador é mais do que um simples objeto ou símbolo religioso. Ela representa o cerne da identidade cristã e é um lembrete constante do sacrifício de Cristo e do chamado à santidade e à obediência. O simbolismo da cruz
é multifacetado. Simboliza a morte para o mundo e para o pecado, mas também a vida em Cristo. Representa o sofrimento e a redenção, é um sinal de vergonha para o mundo, mas de glória para os crentes. Assim, a cruz se torna um ponto de encontro entre a humanidade caída e a graça redentora de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz é o evento central da história da salvação. Cristo, o Filho de Deus encarnado, ofereceu-se voluntariamente como sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. Sua morte na cruz não foi apenas um trágico incidente histórico, mas um ato predestinado e redentor, planejado desde a fundação do mundo. Neste ato, Cristo carregou sobre si os pecados da humanidade, cumprindo assim a exigência da justiça divina e abrindo o caminho para a reconciliação entre Deus e o homem. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Segundo os comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal, a cruz de Cristo representa a morte horrível que o Salvador sofreu em prol da nossa salvação eterna. Passa agora a ser a barreira mediante a qual o mundo está isolado de nós e nós do mundo. O mundo significa tudo quanto se opõe a Deus, ao seu reino e à sua justiça. Os que fazem da cruz de Cristo a sua vida, a sua glória e o seu triunfo, já não estimam nem amam o mundo com todos os padrões, valores, opiniões, honrarias e modos de vida por ele aceitos. Sermos crucificados com Cristo inclui sermos crucificados para o mundo. Não há maneira de compartilharmos da salvação e da glória da cruz, senão virar as costas a todos os prazeres mundanos. Pois estes, veja, desviam nosso coração de Cristo e da sua presença conosco. Para o comentário Esperança do Novo Testamento, Paulo desenvolve o que a cruz de Cristo significa para o seu relacionamento com o resto do mundo, sendo que mundo abrange tudo o que está fora da ordem e da lógica de Cristo, e em decorrência também a lei e a circuncisão. Desta forma, a cruz é o meio pelo qual a redenção e a reconciliação são alcançados. No sangue derramado de Cristo encontra-se a expiação pelos pecados da humanidade. A redenção não é por mérito humano, mas um dom gracioso de Deus para todos os que creem. Além disso, a cruz aboliu a inimizade entre Deus e a humanidade, permitindo uma nova comunhão. Assim, a cruz oferece perdão, restauração e renovação para aqueles que se aproximam com fé e arrependimentos sinceros. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez um de nós para ligar, construir, restaurar uma ponte que havia sido destruída pela desobediência. O caminho encontrado foi o madeiro, símbolo de morte e renovo, símbolo de recomeços. A cruz é a suprema expressão do amor incondicional de Deus pela humanidade caída. Deus não esperou que fôssemos merecedores de seu amor. Ele nos amou mesmo em nossa condição de pecado. Ao enviar seu Filho para morrer na cruz, Deus revelou a profundidade de seu amor sacrificial e redentor. A cruz é onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram, mostrando que nenhum pecado é grande demais para
o seu amor perdoador. A crucificação de Cristo não foi apenas um evento histórico, mas um ato de redenção que trouxe libertação do poder do pecado e da morte. Como afirmado em Colossenses capítulo 2, verso 14 a 15, na cruz Jesus despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. Neste ato de triunfo, Cristo não apenas nos libertou da condenação do pecado, mas também nos capacitou a viver em vitória sobre ele. A cruz é o lugar onde o domínio do pecado foi quebrado e onde encontramos perdão, veja, restauração e renovação em Cristo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Hendrickson, ao citar a única razão para o apóstolo Paulo gloriar-se, diz que Paulo se gloria somente na cruz. A cruz seria a última coisa que um homem normal escolheria como motivo para gloriar-se. Ela era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Você pode conferir isso lendo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. A cruz desmascara o estado desesperador do homem, sua total bancarrota que tornou-se necessário tal sofrimento. Portanto, ela revela a tolice de todo o orgulho humano. Ninguém jamais pode reconhecer nessa cruz a grandeza do glorioso amor de Deus, a não ser que veja também a sua própria indignidade e ponha sob a planta de seus pés todo o seu orgulho. Por isso, na aparente loucura da cruz, encontramos a mais profunda manifestação do poder e da sabedoria de Deus. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Através da fraqueza e humilhação da cruz, Deus realizou sua obra mais gloriosa. Na aparente derrota de Cristo, Deus estava executando o seu plano divino de salvação. Assim, a cruz é um testemunho do poder soberano e da sabedoria divina que opera para a redenção dos que creem. O chamado à identificação com a cruz implica em um profundo processo de morte para o ego e para o pecado. Esse ensinamento fundamenta-se nas palavras de Jesus Cristo que disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você pode conferir isso lendo Mateus capítulo 16, verso 24. Negar-se a si mesmo significa renunciar aos desejos e ambições egoístas, colocando a vontade de Deus acima de tudo. Essa morte para o ego é um aspecto essencial da vida cristã, pois somente quando nos esvaziamos de nós mesmos é que podemos ser preenchidos pelo Espírito Santo e viver em conformidade com a vontade divina. Além disso, identificar-se com a cruz implica em morte para o pecado. O cristão é chamado a abandonar o estilo de vida caracterizado pelo pecado e a buscar a santidade mediante a obra regeneradora do Espírito Santo. Assim, a identificação com a cruz envolve uma transformação interior que conduz à morte do velho homem, dominado pelo pecado, e ao nascimento do novo homem vivificado pelo Espírito de Deus. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 6, versos 5 a 8.
Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O comentário expositivo Ragnus diz que Paulo faz um contraste entre os falsos mestres que se gloriavam na carne e ele, ministro verdadeiro, que se gloriava exclusivamente na cruz de Cristo. Paulo conhecia a pessoa da cruz. Jesus é mencionado pelo menos 45 vezes nessa carta. Paulo conhecia o poder da cruz. A cruz deixou de ser uma pedra de tropeço para ele e se tornou a pedra fundamental de sua mensagem. Paulo conhecia o propósito da cruz. Esse propósito era mostrar ao mundo o Israel de Deus, formado de judeus e gentios. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, a questão-chave era a reação da pessoa à cruz, ou seja, a vergonha de Cristo. Para os judaizantes, isso era uma pedra de tropeço e um motivo de vergonha. Para Paulo, era um trampolim e um motivo para a glória, visto que era o instrumento que Deus usara para a salvação. Sua esperança era que os gálatas e outros gentios, assim como os judeus convertidos, percebessem que a circuncisão não era nem uma boa base para a salvação e nem um bom motivo para brigar. Carregar a cruz diariamente significa assumir os fardos e as dificuldades da vida cristã, com fé e perseverança. Jesus instrui seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você pode conferir isso lendo Mateus capítulo 16, verso 24. A cruz representa os desafios, as tribulações e as perseguições que acompanham aqueles que escolhem seguir a Cristo. No entanto, em vez de evitá-la, o crente é chamado a abraçá-la e a confiar na graça suficiente de Deus para sustentá-lo em meio às adversidades. A renúncia é o caminho para a verdadeira vida em Cristo, pois permite ao crente desapegar-se dos valores e ambições mundanas para dedicar-se ao Senhor. Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Você pode conferir isso lendo Marcos capítulo 8, verso 35. Renunciar ao próprio eu e aos prazeres temporais é essencial para experimentar a plenitude da vida em Cristo, que promete vida abundante e eterna àqueles que o seguem de todo o coração. Por fim, a cruz de Cristo é uma verdade profunda e essencial para a fé cristã. Neste pequeno trecho, o apóstolo Paulo ressalta a centralidade da cruz como o ponto culminante da obra redentora de Deus. É na cruz que encontramos a manifestação suprema do amor divino, o perdão completo dos pecados e a reconciliação do homem com Deus. Segundo as notas sobre Gálatas do Dr. Thomas Constable, Paulo se vangloriava apenas na cruz de Cristo, ou seja, na obra de Cristo por ele. Era tudo de que ele se orgulhava. A cruz era um símbolo de vergonha para o mundo, mas por causa da cruz, ironicamente, veja, ironicamente, o sistema mundial havia perdido seu apelo para Paulo. E ele havia perdido seu apelo para o mundo. Agora, a circuncisão não era importante. Apenas ser uma nova criação em Cristo
importava. Ao contemplarmos a cruz de Cristo, somos confrontados com a realidade do sacrifício supremo realizado por amor a nós. Nela, vemos não apenas o sofrimento e a humilhação, mas também a vitória sobre o pecado e a morte. É por meio da cruz que somos libertos da escravidão, do pecado e recebemos a promessa da vida eterna. Como crentes, somos desafiados a viver em constante identificação com a cruz. Devemos morrer para o ego e para o pecado, carregando diariamente nossas cruzes e renunciando às ambições e prazeres deste mundo. Ao fazermos isso, experimentamos a verdadeira vida em Cristo, uma vida marcada pela glória da cruz e pela esperança da ressurreição. Que possamos, portanto, viver cada dia em profunda gratidão pela obra realizada na cruz, em total entrega ao Senhor que nos amou e se entregou por nós. Que a glória da cruz seja sempre o centro e o fundamento da nossa fé e prática cristã. Eu finalizo perguntando: como podemos reorientar nossas prioridades e valores para que a cruz de Cristo seja o centro de nossa vida e identidade, em vez de nos gloriarmos em nossas realizações pessoais, status social ou outros aspectos temporais? O que significa para você ser crucificado para o mundo? Cite exemplos práticos. Paulo disse: quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o desafio hoje para esta frase ser colocada em prática? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo e você baixa para o seu tablet, celular e computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal BTCFE Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 12 e o tema foi a glória da cruz. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que prega genuinamente a palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Não gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Pois toda vez que você assim faz, você participa, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com os seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E assim você me ajuda a divulgar esse trabalho. Você também pode assistir essa lição no seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.